Bom dia, bom dia! Estamos aqui para mais um devocional, mais uma manhã de sexta-feira. Glória a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito durante a nossa semana. E hoje é o último dia da nossa série a respeito de como discernir a vontade de Deus. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. E hoje nós vamos fazer um resumo de toda a nossa semana, né? Nós vamos passar por cada tema que foi falado durante essa semana, para de alguma forma isso dar uma clareada, né? Uma relembrada de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas durante essa semana. É muito bom ter vocês por aqui. Essa live vai ficar gravada depois lá no canal do YouTube. Eu vou mandar o link para vocês lá na nosso canal aqui no Instagram. Tudo beleza? Vamos orar. Aqueles que forem entrando, já vai encaminhando a live para as outras pessoas, já vai divulgando aí, compartilhe com outras pessoas essa live, para que possa chegar no maior número de pessoas possíveis. Muito bom dia, Érica, que tá por aí. Bom dia, Lu. Muito bom ter vocês aí. Que a paz esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos fazer esse resumo da nossa semana. Que semana abençoada! Quantos estão felizes por tudo aquilo que Deus fez na nossa semana? Cada tema, né? Nós vamos fazer uma abordagem de cada dia, do que o Senhor falou com cada um de nós. Tenho certeza que essa semana foi uma semana de muitos acontecimentos importantes, de tomadas de decisões, de discernimentos, de direções. Tudo isso o Senhor nos preparando para que nós possamos viver certamente segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Nós vamos orar, colocar diante do Senhor esse momento, agradecer a Ele por essa manhã. Daqui a pouquinho o pessoal já vai chegando aí, aos poucos, vão chegando o pessoal. Mas enquanto isso, nós vamos dando o andamento aqui. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos. Vamos nos conectar com o Senhor nesse momento. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos pela tua infinita graça e pela tua misericórdia. Nos apresentamos diante de ti, Senhor, te pedindo no nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor toque em nossas vidas, que o Senhor, de alguma forma, possa clarear o nosso caminho, a nossa direção, para que nós possamos sempre estar vivendo debaixo da sua vontade e do seu querer. Nessa manhã, nós te rendemos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia a cada um de vocês. Aqueles que vão chegando, já vai clicando no aviãozinho, é o primeiro passo. Vamos lá? Chegou na live, é você clicar no aviãozinho. Bom dia, Andressa. Andressa, bom dia, meu amor. Bom dia, muito bom ter você aqui. Que bom, que ótimo, né? Ter você aqui presente nessa live, para mim é um motivo de muita honra, de muita alegria. Bom dia, Karina. Bom dia, Paula. É muito bom ter vocês aqui. Vamos compartilhando, galera. Vamos trazendo mais pessoas para cá. Deixa Deus usar a sua vida. Muito bom, muito bom, muito bom. Assim como foi dito, nós vamos fazer um resumão da nossa semana. Vamos fazer um resumo da nossa semana e a vontade de Deus, uma jornada de discernimento. Essa semana foi uma jornada que o Senhor nos levou a conhecer mais de sua vontade, a como discernir, a como compreender, a como se comportar quando nós estamos indecisos. O Senhor nessa semana nos levou a confiar mais nele, a como conhecer mais a ele e a sua vontade. Então eu tenho certeza que essa semana agregou demais nas nossas vidas. Eu fui muito abençoado por cada revelação da palavra, por cada ministração. Eu acredito que isso também foi uma realidade na sua vida. Amém? Quem lembra aí dos temas de cada dia? É difícil lembrar, né? Eu tive que anotar aqui também para pegar os últimos esboços para anotar, porque a memória não é
daquelas melhores, não, mas serve um pouquinho para as coisas importantes. Por enquanto está servindo essa memória aqui. Mas nós vamos fazer essa recapitulação, né? É isso mesmo essa palavra? Nós vamos recapitular, igual o professor faz o resumão para a prova, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito do... Nós vamos dar uma passada no tema de cada dia que aconteceu durante essa semana. Na segunda-feira, nós falamos a respeito, o tema foi entendendo o que é a vontade de Deus. Nós começamos a semana compreendendo isso. Primeiramente, o que é a vontade de Deus? E nós aprendemos que a vontade de Deus ela se manifesta o quê? Em 3 dimensões, de 3 formas. Então, esse é o fundamento. É primeiro saber como a vontade de Deus se manifesta. Desde a segunda-feira, então, a vontade de Deus, nós aprendemos que não é um enigma, mas ela é uma realidade que é acessível, que para quem renova a mente, nós lemos o texto de Romanos, capítulo 12, o verso 2. Então, aquele que renova a sua mente, aquele que rejeita o molde desse mundo, ele experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos ver se você recorda, nós falamos a respeito dessas 3 dimensões da vontade de Deus, que ela é, primeiramente, soberana, tem a vontade de Deus soberana, que acontece independente da ação humana. Ele decretou e irá acontecer independente de forças contrárias. Que é o que? A vinda de Jesus, a volta de Jesus, a respeito do juízo final, tudo aquilo que ele determinou com base na sua vontade, por mais que o homem tenta impedir, por mais que o inferno se levante, são coisas que irá acontecer. Nós vimos a respeito dessa vontade soberana, nós vimos também a respeito da vontade moral, né, que se manifesta de uma forma moral, aquilo que ele já revelou nas Escrituras, aquilo que já está escrito, a vontade de Deus de uma forma geral, né, genérica, para todas as pessoas. A vontade dele de que nós vivamos em paz, a vontade dele de que nós amemos ao próximo, a vontade dele de que nós venhamos perdoar as outras pessoas. Isso é algo que nem precisa de uma revelação específica, já está na palavra dele. Nós já encontramos essa vontade dele ao nosso respeito nas Escrituras. Então é aquilo que já está determinado, é aquilo que Deus já colocou como vontade dele sobre as nossas vidas. E a terceira é a vontade específica, aquela direção específica que Deus dá especialmente para cada um de nós de forma individual. É a direção de pessoais, né, individual para determinadas ocasiões nas nossas vidas. E isso acontece quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo. É algo que certamente você vai encontrar exemplos semelhantes na Bíblia, mas é algo que o Senhor te dá de uma forma específica quando você precisa tomar uma decisão em alguma área na sua vida. Então, na segunda-feira nós falamos a respeito de tudo isso, que a chave é entender que só descobrimos a vontade específica de Deus quando nós estamos alinhados com a vontade, com a moral e com a soberania, com a vontade soberana de Deus. Tem pessoas, foi dito isso, tem pessoas que querem ouvir um direcionamento específico de Deus, mas não cumpre aquele direcionamento que já está na palavra, que já está revelado nas Escrituras. Então nós precisamos, né, nos alinharmos com a vontade soberana, com a vontade geral de Deus para todas as pessoas, para que também nós possamos vivenciar a vontade específica, o direcionamento específico para cada um de nós. Então, o que foi nos ensinado, passado para cada um de nós é isso, a respeito de nós estarmos alinhados com a palavra de Deus, com a vontade dele já expressada dentro das Escrituras, para que nós possamos, então, vivenciar um relacionamento mais profundo, aonde nós temos direções mais específicas em determinadas áreas da nossa vida. Então, esse foi o primeiro ponto, né? O primeiro tema da segunda-feira.
conhecendo, né, o que é a vontade de Deus, entendendo o que é a vontade de Deus. Terça-feira, nós falamos a respeito das 3 chaves para descobrir a vontade de Deus. 3 chaves para descobrir a vontade de Deus. Nós falamos a respeito dessas 3 chaves práticas para começar a discernir a vontade de Deus no nosso cotidiano. E as 3 chaves eram a oração constante, buscando ao Senhor em oração. Nós lemos Provérbios 3, né? Nós devemos orar não apenas para pedir, mas para alinhar o coração. Todas as vezes que você se coloca em oração com o Senhor, você tem com Ele algo chamado relacionamento. E quanto mais relacionamento profundo nós temos com o Senhor, mais íntimos dele nós ficamos. E mais alinhado à vontade dele nós ficamos. Então, não tem como você saber a vontade específica de Deus para a sua vida se você não tiver com ele um relacionamento. E a oração, ela é a base do relacionamento. Não é verdade? Não tem como você dizer que se relaciona com alguém sendo que você não conversa com essa pessoa. Eu não converso com pessoa, mas eu tenho um relacionamento. Que relacionamento é esse? Um relacionamento meio Charlie Chaplin? Só na base das ações? Não tem conversa, não tem diálogo? Com o Senhor nós temos que conversar com Ele constantemente. A terceira chave é alinhamento com a palavra de Deus. A palavra viva. A Bíblia como bússola, como direcionamento, não apenas como inspiração. Tem pessoas que leem a Bíblia somente para ter mais informação a respeito de Deus, mas não coloca aquilo que está expressado na palavra, não coloca em prática. Nós temos que não somente conhecer, mas viver a palavra. E outro ponto é a respeito do alinhamento com o Espírito Santo. Nós temos que ser íntimos do Espírito de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos traz a convicção, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos ter o direcionamento, a revelação. Nós precisamos ter o Espírito Santo sobre cada um de nós. Sem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, não tem alinhamento, não tem relacionamento, não tem Deus em nós. Nós falamos a respeito de tomar, o perigo de tomar decisões apenas com base em sentimentos. Quando eu sinto, eu sou movido pelos sentimentos, por aquilo que fala o meu coração e sem confirmação nas Escrituras. O foco de terça-feira foi Deus fala, Deus guia e Deus confirma. Deus fala, Ele guia, mas conforme Ele guia, Ele também vai confirmando, trazendo em nós a convicção de que nós estamos no caminho certo. Eu tenho certeza, aqueles que têm o Espírito Santo, ele, em determinados momentos, existe uma voz dentro dele, que está falando, olha, não é esse o caminho, não é essa a direção, assim como o Espírito Santo direcionou Paulo, o Espírito Santo também fala aos nossos corações. De você, muitas vezes, se arrepender de caminhos errados, de arrepender de atitudes erradas que você tomou. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos essa confirmação interna dentro de cada um de nós. Na quarta-feira, o tema foi o que fazer quando não sei o que fazer. O que fazer quando não sei o que fazer. E Deus falou tremendamente com cada um de nós. Tiago, capítulo 1, nós lemos. E tratamos sobre os momentos em que o cristão ele está confuso. O que eu faço agora? Parece que nós chegamos num ponto ali, num trevo, numa encruzilhada, que nós não sabemos qual direção tomar. E muitas vezes há silêncio nos céus, silêncios que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus. E a mensagem ela foi muito clara. Não saber o que fazer não é sinal de fraqueza, não é sinal que
que a sua espiritualidade está fraca. Não, existem momentos que nós também chegamos em momentos de incertezas, mas a palavra de Deus, ele é o direcionamento para cada um de nós. O convite foi para nós nos enchermos de sabedoria, para que nós possamos estar aptos a momentos como esse. Sermos orientados por aquilo que o Senhor já deixou escrito para cada um de nós. Quando nós não temos uma direção específica, nós temos a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, nós temos a nossa bússola, que nos dá o direcionamento. Você quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, é o próprio Deus falando com cada um de nós. Muitas vezes o céu se cala, queridos, porque em nós falta busca. Falta buscar, falta, ter a fome, aguçar a sede, a fome pela presença dele. E quando isso começa a falhar em nós, nós percebemos que nós ficamos cada vez mais perdidos. Quanto mais nós nos afastamos da palavra de Deus. É assim ou não é? É isso que acontece. Deus, ele promete sabedoria generosamente para aquele que pede com fé. Quando nós temos falta disso, pede ao Senhor que ele te dá de forma abundante, generosa. Nós devemos buscar a sabedoria no Senhor e crer e duvidar, sem duvidar e descansar. Nós devemos crer sem duvidar e descansar nele, e entender que ele tem o poder para nos direcionar em toda e qualquer circunstância. Nós falamos também sobre tomar decisões apressadas, na dúvida, de estarmos sempre tendo que fazer alguma coisa, sempre tomando uma atitude. Nós entendemos a importância do quê? Primeiro, de esperar com fé. Esperar no Senhor. Outro ponto, buscar conselhos sábios no momento de decisões. No momento de decisão, eu tenho que ter alguém que eu possa contar, que eu possa ligar, que eu possa, ter ali aquele momento em que eu sou direcionado por uma palavra de uma pessoa que muitas vezes já passou por esse momento, mas tem sabedoria a respeito disso. Quando duas cabeças pensam melhor do que uma. Muitas vezes coisas que as pessoas conseguem enxergar nas circunstâncias que nós estamos vivendo, por nós estarmos muitas vezes com as nossas emoções eufóricas, nós não conseguimos enxergar, mas outra pessoa que está do lado de fora consegue enxergar de uma forma melhor. E pelo simples fato de nós pedirmos um conselho, nos abrirmos com pessoas que nós confiamos, Deus usa pessoas para nos direcionar. Uma forma de Deus agir sobre as nossas vidas é através daqueles que nos cercam. Se o Satanás, o inimigo, usa pessoas para nos afrontar, para tentar nos derrubar, para tentar nos desanimar, por outro lado também existe o Senhor que também usa pessoas para nos fortalecer. Quem aí lembra lá quando Jesus estava na cruz? Não foi desse jeito? Quem estava do lado de Jesus na cruz? Tinha 2 ladrões. Satanás entrou em um e começou a falar para Jesus. Você não é Deus, você não é o Filho de Deus. Salva-te a ti mesmo e tira nós daqui, salva nós, salva-te a ti mesmo. Mas daí o Espírito Santo entrou no outro. E o outro fala assim, será que nem diante do próprio Deus você o reconhece e vê que ele é certamente o Filho de Deus? E o outro fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse, Satanás tem usado pessoas para te afrontar, para te derrubar. Deus também usa pessoas para te fortalecer. A palavra vai dizer, não é bom, que nós estejamos só. Melhor é 2 do que 1, porque se o outro cair, tem quem o levante. Mas ai daquele que estiver só. Nós precisamos nos cercar de pessoas sábias. E é por isso, queridos, que nós temos o nosso GC, os pequenos grupos nas casas. Ontem tivemos o GC, foi uma bênção o GC. Nós temos os culto fé na quarta-feira, temos culto de celebração, domingo agora é culto de ceia, glória a Deus. Quem vai estar no culto de ceia aí, manda um glória a Deus aí, manda um emoji aí de
da mãozinha, glória a Deus. Porque domingo tem ceia, momento de comunhão. Bom dia, Betinho. Bom dia, Dona Edith, chegando aí. Família abençoada, amo cada um de vocês. Mas nós temos que nos cercar de pessoas sábias. Tem pessoas que estão passando um momento ruim no casamento, ele vai se abrir no boteco, ele vai se abrir com pessoas que já se separaram. A pessoa vai falar, rapaz, a melhor coisa que eu fiz foi me separar. Como assim? Nós devemos nos cercar de pessoas que são sensíveis ao Espírito Santo, para nos dar conselho sábio, para nos dar direcionamento. Sempre quando nós estivermos perdidos, sem saber o que fazer, Deus levanta pessoas para falar com cada um de nós. E o terceiro ponto que nós vimos na quarta-feira, a respeito de o que fazer quando não sei o que fazer, o terceiro ponto foi permanecer firme nas disciplinas espirituais. Não é porque eu estou num momento ali de indecisão que agora eu abandono tudo. Mas eu permaneço firme na oração, eu permaneço firme buscando ao Senhor, eu permaneço firme frequentando os cultos, as reuniões, buscando ao Senhor, eu permaneço fiel à palavra de Deus. Tem pessoas que, por não saber a direção que tomar, ele chuta o balde. Ele sai agora fazendo o que dá na telha, porque, Deus não me mostra a direção, então eu vou aqui, pegar um atalho que apareceu diante de mim. Quando muitas vezes nós não sabemos a direção, Satanás, ele vai trazer atalhos. Ele vai trazer atalhos. Mas cristão, ele não pega atalho. Cristão, ele anda pelo reto e vivo caminho. Vai aparecer oportunidades, vai aparecer propostas. Então nós permanecemos fiéis. Fiéis. No nome de Jesus. A paz verdadeira não vem da resposta rápida, mas da confiança no Deus que responde no tempo certo. Guarda isso. A paz verdadeira não vem da resposta rápida. Nós queremos assim, que nós já falamos e Deus responde. Nós perguntamos e Deus responde. Nós pedimos e Deus atende. Nós somos aquela geração imediatista, que quer tudo na mesma hora, que quer tudo para ontem, que quer tudo agora, que não passa por processos, não quer passar por disciplina, não quer passar por provas, por direcionamentos, mas quer simplesmente que a sua história esteja assim, simplesmente uma história de 2 páginas, aonde você fez e logo já aconteceu. Não. A verdadeira paz não vem da resposta rápida, mas da confiança num Deus que responde na hora certa. Tem aquelas pessoas que dizem assim, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e muito menos falha. Deus, ele vem na hora certa. Deus vem na hora certa. Quem somos nós para dizer que Deus atrasou? Se ele é o dono do tempo, se ele é o dono de todas as coisas, quem somos nós? A irmã de Lázaro diz assim, o Senhor chegou atrasado, Jesus. Meu irmão já morreu. Quem somos nós para dizer que o dono do universo está atrasado? Você conhece a história, Deus vai lá e ressuscita Lázaro para dizer, olha, eu não tenho pacto com o tempo. Eu faço as coisas acontecer conforme a minha vontade, no tempo e na hora que eu quiser. Então, a nossa verdadeira paz está na confiança que ele virá no momento certo. Se não está acontecendo agora, simplesmente confie, continue permanecendo em fé, em confiança, que no tempo certo, Jó vai dizer, ele se levantará em meu favor. Jó disse isso. E na quinta-feira nós falamos a respeito da vontade de Deus. Foi ontem, né? Esse tema ainda está fresquinho na nossa mente. A vontade de Deus versus o desejo do meu coração. Que nós falamos a respeito de que o coração, ele é enganoso. Encerramos com esse tema que é confrontador, libertador.
A tensão entre querer fazer o que o nosso coração manda, que as nossas emoções mandam, a nossa vontade e o querer de Deus. Nós vimos que o nosso coração, né, o coração do homem, ele é enganoso. E que a paz emocional nem sempre significa que é a direção de Deus. Nós aprendemos que as frases que o mundo diz, se isso te faz bem, se isso te faz feliz, siga o seu coração. Queridos, isso são falas que parecem ser doces, mas vêm do inferno. Nós não devemos ser movidos, o nosso coração é enganoso. Nós aprendemos que o mesmo termo usado para traduzir enganoso é o mesmo termo usado para o nome de Jacó. E nós sabemos que Jacó, o significado é enganador. O enganador, aquele que negocia. E nós falamos a respeito disso, de que nós temos um Jacó aqui dentro do peito. Nós temos um negociador aqui dentro, que sempre vai estar tentando levar uma vida, sabe, negociando os princípios de Deus com a vontade da carne, com as coisas desse mundo. Mas Deus, ele quer formar um coração obediente, um coração temente, antes de nos revelar a direção. Nós temos que levar o nosso coração a se converter à vontade de Deus, ao querer dele. Quando nós deleitamos, quando nós descansamos nele, nossos desejos se alinham com ele. Então ele nos dá o que nós buscamos, porque o que pedimos já nasceu no coração dele, não no nosso. Quanto mais nós estamos alinhados com Deus, as nossas orações serão pedindo aquilo que o Senhor quer para nós. Quando eu falo disso, eu lembro da história de Ana. Ana pedindo um filho e Deus procurando um novo profeta, um novo juiz, um novo sacerdote. E do outro lado, Ana precisando querendo um filho. Até o momento que Ana, diante do altar do Senhor, ela orou e o propósito de Ana se alinhou com o propósito de Deus. E Ana orou assim: Senhor, dai-me um filho, que eu o devolverei ao Senhor. Foi aquilo que Deus precisava ouvir da boca dela naquele mesmo momento. Ela foi para casa, se deitou com o marido e Deus concedeu a ela um filho chamado Samuel. E ela faz isso, ela, passando o período ali, ela leva o filho e deixa com o profeta Eli. Se alinhou. O coração de Ana estava alinhado com Deus e o propósito dela se alinhou com o propósito de Deus. Tem pessoas que estão pedindo algo para Deus que não é a vontade de Deus para sua vida. Você está orando com base nos seus sentimentos, com base nas suas emoções, com base nas suas circunstâncias, com base com o seu desejo carnal. A palavra vai dizer: não recebestes porque pedistes mal. Você pede somente para o seu benefício próprio, com base no seu ego, com base no seu status. Mas quando a nossa oração se alinha com o propósito, com a vontade de Deus, o sobrenatural de Deus acontece, os céus se rasgam e o milagre acontece na sua vida. A vontade de Deus, ela pode doer hoje, mas sempre cura no amanhã. A palavra vai dizer, pode o choro durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Nós devemos falar para o nosso coração que ele não deve te satisfazer com os desejos e com a cultura desse mundo. Mas o nosso coração ele tem que buscar aquilo que é eterno, aquilo que é do Senhor para as nossas vidas. Queridos, essa foi a nossa semana. A semana de tudo aquilo que o Senhor, de alguma forma, tocou em alguma área da nossa vida. O Senhor falou algo que talvez nem tudo foi algo que você, de alguma forma, se encaixou para a sua realidade. Mas eu acredito que pelo menos uma palavra, um direcionamento, o Senhor deu à sua vida nessa semana. Nós encerramos então esse tema hoje a respeito de como discernir a vontade de Deus. Compreendendo que nós estamos saindo dessa semana mais preparados, mais maduros
para não agir mais pelos meus impulsos, pelas minhas emoções, de falar coisas que não devia, movido pela emoção do momento, de tomar decisões, de se comprometer com base na circunstância e na euforia do momento. O Senhor nos tornou essa semana homens e mulheres mais maduros, confiantes, que sabe esperar com paciência, que sabe ser direcionado no momento certo, que não faz as coisas esperando que o resultado venha da noite para o dia, mas é aquele que suporta o processo, aquele que se mantém firme nas disciplinas, aquele que confia no Senhor por mais que tudo esteja fugindo do seu controle. Essa semana de Deus para nós foi um convite para viver debaixo da dependência dele, debaixo da vontade dele. Não de viver assim um piloto automático, não é verdade? Muitas vezes nós estamos vivendo todos os dias no automático, reagindo somente às circunstâncias, reagindo somente às situações adversas. Mas o Senhor nos chama a viver debaixo do seu direcionamento. Deus tem uma vontade, que ela é boa, que ela é perfeita, ela é agradável. Para cada área da nossa vida existe uma vontade do Senhor. Mas que isso você possa compreender que existe, que exige de nós uma mente renovada, um coração rendido e disposição para obedecer. Guarde então, esses são os 3 pontos que você precisa guardar, que nós falamos durante toda essa semana. Uma mente renovada, coração rendido a Ele e disposição para obedecer. Esse terceiro ponto foi o que mais nós batemos em cima. Tem pessoas que querem ouvir a direção de Deus só por curiosidade, mas não têm intenção de obedecer. Precisamos ter a disposição para obedecer. Quem caminha nessa jornada aprende que a vontade de Deus não é um mapa, não é um GPS que você vai ver todo o trajeto, mas é simplesmente um relacionamento que ele vai sempre revelar o próximo passo. Um de cada vez. E cabe a nós confiar, cabe a nós estar disposto a obedecer, cabe a nós termos um coração rendido e uma mente renovada. Ele revela o caminho enquanto nós damos sempre mais um passo. Queridos, que Deus te abençoe. Que essa semana possa ter sido sobre a sua vida um divisor de águas. Certamente eu tenho certeza que nós estamos um pouco mais preparados para enfrentar as situações adversas, para enfrentar as coisas que esse mundo muitas vezes nos proporciona. O Senhor vai dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque se Ele venceu, a palavra vai dizer que em todas as coisas nós somos mais que vencedores também, por meio de Cristo, que nos amou. Que Deus abençoe a sua sexta-feira, seu final de semana, que está começando. Glória a Deus por isso. Domingo, assim como eu disse, tem o nosso culto de Santa Ceia, tem o momento ali da entrega do quilo de alimento, para nós montarmos as cestas básicas para as famílias necessitadas. Você vai trazer o seu quilo. Para aqueles que não pôde levar no GC ontem, você também tem a oportunidade de levar no domingo agora, na hora do culto, às 7 horas da noite. Nós temos o nosso culto de celebração, culto de Santa Ceia. Glória a Deus, a ceia para o cristão é a renovação da aliança dele com Cristo. Se você não participa da ceia, você tem vivido uma aliança que pode ter sido quebrada, mas no momento da ceia nós renovamos essa aliança, crendo que nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Glória a Deus, vamos tirar o nosso print aí, para você compartilhar, para você divulgar. Vamos lá, 1, 2, 3 e... tira um print aí. Glória a Deus. Compartilha, querido, nas suas redes sociais. Me marca lá, eu vou repostar também. Se possível, escreva aí o que você aprendeu essa semana. É dia de fechamento de tema, hein? Nós fechamos essa série hoje com chave de ouro. E se você foi abençoado nessa semana, compartilha lá. Escreva o que o Senhor falou ao seu coração essa semana.
Eu quero ver, né, na sua postagem lá o que Deus falou com você. Segunda-feira, 7 horas da manhã, nós estamos aqui com uma nova série, com um novo tema de devocional. Tenho certeza que semana que vem será uma semana recheada de bênçãos para nossas vidas. Quero orar sobre a sua vida, eu quero orar por você, selando essa palavra, selando essa série, e tendo a certeza que você viverá a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por essa semana abençoada, por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas durante esses dias. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela revelação da tua palavra nos nossos corações. Nós rendemos a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, toda exaltação. Nós nos curvamos diante da tua presença para reconhecer a tua soberania, o teu senhorio sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia, que mais uma manhã se renova sobre as nossas vidas. Pai, nós consagramos o nosso dia ao Senhor, nós apresentamos ele diante de ti. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, vá diante de nós nos nossos caminhos. Nós declaramos que nenhuma situação adversa terá o poder de nos derrubar e de nos afastar da tua presença. Que nós possamos ser aqueles que são sensíveis, Senhor, à tua voz, são sensíveis ao teu direcionamento, e que nós possamos viver debaixo dos teus preceitos, dos teus princípios. Nós oramos te agradecendo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Vá em paz, no nome de Jesus. Tchau, tchau.